Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o Doce Som da Minha Voz, o podcast de domingo a sexta, onde o descontrole... É certeiro? Acho que hoje não, hein? Hoje não. Hoje o descontrole vai estar só descontrolado mesmo, velho. Eu acho que não tem jeito. Vamos lá? Uou! Tá, beleza. Vamos começar aqui. Hoje eu vou ser sincero. Eu tô aqui, confesso que por vocês, velho. Tô aqui por vocês hoje. No sentido de que, no mesmo sentido daquelas pessoas que postam frases e desenhos no Instagram, ou no Twitter, ou nos outdoors, e falam assim, gente, dá like, compartilha, porque deu muito trabalho para fazer. Não. Você que quis fazer essa bosta, você que quis desenhar essa pera com uma luz X, uma tinta X, eu não tenho que compartilhar. Você que optou por desenhar isso. Não é minha culpa. Eu não tenho que compartilhar nada. Eu não tenho, só porque deu trabalho para você. Eu não pedi. Eu pedi para você desenhar essa pera? Eu não pedi. Então, pelo amor de Deus, faça isso. Desenhe a sua pera porque você quer e não porque você quer ficar famoso. Você quer ficar famoso com um desenho de uma pera? Pelo amor de Deus. Nossa, eu amo água. Gostaria que as pessoas não comprassem mais água, mas gostaria que as pessoas tivessem mais água em casa, sabia? Eu queria que as pessoas eu queria que tivesse um mundo em que fosse possível todo mundo ter a sua própria água. Eu queria mesmo, cara. E eu tô sendo honesto aqui. É sério. Eu não tô falando isso por demagogia, não. Cara, hoje vai ser meio foda aqui, porque hoje estamos aqui sozinho, eu tô aqui sozinho, já tô mal acostumado, não tem ninguém me vendo na Twitch, hoje eu tô gravando só eu e você aqui. Hoje eu tô muito cansado, velho. Hoje, nessa sexta, eu fui lá no podcast A Deriva, lá no estúdio do Flow, aliás, com o Arthur Petri. E, mano, a gente ficou falando por umas 2 horas seguidas, velho. Tipo, pá, só falando. E foi muito trabalhoso. Sabe como é, né, cara? Falar é um negócio que cansa muito. Ainda mais porque ali eu tava num cenário que, puxa, velho, eu queria muito que o podcast ficasse bacana e tudo mais, e que eu não desse uma fora, porque uma coisa é eu falar as coisas aqui, né? Uma coisa é eu falar as coisas aqui que depois eu vou lá e corto alguma coisa que eu não acho bacana. Mas é porque, gente, eu devia deixar essas coisas, né? Eu devia deixar as coisas. Tem uma coisa que eu falei lá no podcast A Deriva que eu já tô meio arrependido. Eu já tô meio arrependido de ter falado. E eu, tipo, puta, esse é o problema, né, mano? De sair da sua zona de controle. Porque você vai ter que... As pessoas vão usar isso de qualquer forma. Elas vão entender isso de qualquer forma. Mas eu, pelo menos, tenho aqui para depois me desculpar em público. Esse aqui, eu sonho para que um dia eu dê tantas entrevistas por aí que esse podcast só vire um puro boletim de desculpas. É só eu falando, aquilo que eu falei lá no tal lugar, me desculpa por ter falado aquilo, beleza, me desculpa. Mas eu vou deixar aí em aberto do que será que eu me arrependi de ter falado lá no podcast A Deriva com o Arthur Petri. Vou deixar em aberto. O podcast já está disponível na plataforma Saco Cheio TV, que é lá dele. Mas ele vai estar disponível, eu acho que segunda-feira vai estar disponível em todas as plataformas digitais em público, mas fazendo aí, vendendo o peixe do meu amigo, aí eu vou indicar que você assine lá o Saco Cheio TV, tá bom? Aqui não, aqui o conteúdo é inteiramente de graça para a nossa audiência. A audiência é essa que eu tenho um compromisso, né, de 1 milhão de ouvintes. Então eu vim aqui nessa sexta mesmo, mano, meio downers hoje, sabe? Eu já tô meio... Eu não queria estar aqui. A verdade é essa, eu não queria estar aqui.
eu vou ser... não é pra ser sincero, não é pra as pessoas... as pessoas... Pô... Eu acho que o pessoal não gosta muito quando eu corto as coisas, né? Não sei, nunca tive uma reclamação com isso, mas eu reclamaria. Eu reclamaria se tivesse alguém que eu acompanho que tá cortando as coisas. Não vou cortar mais nada. Não vou cortar mais nada. Chega. Acabou, velho. É hora de crescer. É hora de crescer. Eu falei mesmo, se eu errar... Velho, eu vou pedir, mano, 700 desculpas ao longo da minha vida. Eu fico pensando nisso. Eu não sei se eu deveria ficar... Você acha que eu deveria ficar pedindo desculpa pelas coisas? Eu não sei, velho. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, velho. Eu sou um ser humano, eu sou falho. E assim... Eu vou e erro muito, cara. Ainda mais eu que uso muito da minha fala, né, nas minhas coisas... Eu vou de vez em sempre falar um monte de coisa que eu me arrependo, cara. E assim, às vezes às vezes são coisas que eu realmente acho que não são legais de serem ditas. Mas eu acho importante que eu deixe claro essas coisas também, né, velho? Eu acho importante que eu deixe claro que eu falei, que eu me arrependo e que isso acontece várias vezes, porque se isso acontece comigo, isso deve acontecer com outras pessoas. Não deve ser só eu que falo um negócio e fica, putz, eu não devia ter falado isso, não sou só eu. Então eu acho que eu deveria parar de cortar as coisas. É que tem coisa que vai me trazer problema pessoal, aí eu corto mesmo. Aliás, foi um cuidado que eu tomei aí. É um cuidado que eu tomo quando eu dou entrevistas fora do meu habitat natural. Deixa eu tomar aqui água. Mas, tirando isso, velho, eu acho que eu tenho que ser mais aberto com o fato de que eu sou um ser humano, às vezes eu falo algumas coisas que eu não queria ter dito. E, cara, ainda mais em conversa, né, velho? Ainda mais em conversa. Quando a gente está sendo apresentado a novas ideias em novas situações e tal, às vezes a gente está ainda experimentando opiniões e ideias que a gente ainda não tem isso confirmado. E tem todo esse papo, né, de que quando você está falando as coisas na internet para um monte de gente, você tem que se preocupar com o que você está falando, porque isso afeta as pessoas, né, e tudo mais. Mas, velho, então não tem espaço na internet para conversas descompromissadas? Não tem espaço? Velho, é vida. É a vida. Eu sei que tem muita gente vendo, eu sei que isso muda toda a situação. Mas mesmo quando tem muita gente me vendo na vida real, às vezes eu erro. Várias vezes eu estava na sala de aula, ou várias vezes eu estava com um grupo de amigos muito grande numa festa, eu falei uma coisa que depois eu fiquei, aquilo ali eu não devia ter falado, aquilo ali é um negócio que eu nem concordo, eu nem acho que isso é verdade, mas às vezes você fala, e às vezes você fala porque, sei lá, velho, às vezes você escorrega em umas coisas, né? Pô, você tá falando, tem coisa que você não concorda, mas a diferença é que quando você tá num grupo de amigos, as pessoas te conhecem, elas não vão te julgar. Mas ali eu tava com os amigos também. Eu tava tava com o Petri, tava com o Caio lá, o Caio Delacqua, que tava lá também. Então, assim, o negócio é o seguinte, eu achei muito foda ir lá no podcast do Petri, espero que ele tenha achado também, ele nunca vai me falar, né? Ele nunca vai me falar se ele tiver achado chato. Ele nunca vai me falar. Mas eu acho que na verdade não, velho. Eu acho que ele falaria. Outro ponto. Esse que é o lado bom de pessoas agressivamente sinceras. Esse é o lado bom. Eu tento ser agressivamente sincero em várias situações. Tento ser agressivamente sincero em todas elas. E eu acho que as pessoas deveriam ser também. Não mal educado, mas ser sincero, sacou? Eu realmente acho isso porque você fica menos paranoico com a pessoa. Eu acho que o Petri é um cara que se no final do lance lá ele falasse, puta, não ficou legal, eu acho que ele me falaria. E eu acho que a gente deveria ser sincero com essas coisas mesmo. Com essas coisas que são meio tabu, não, mas não pode, tem que ser coisa. Não, velho, tem que falar, eu não gostei por causa disso. Tem que ser sincero, até pra você se respeitar também. Você tem os seus quereres, você tem os seus motivos de por que você fala tal coisa, por que você sente tal coisa. E os seus motivos, os seus sentimentos também são importantes, né, cara? São importantes também, então você tem que... Nossa, eu já tô... Cara, sabe o que é, velho? É que depois, tipo assim, vocês vão ver lá na entrevista com o Petri, vocês vão a primeira gincana aqui do podcast
é vocês irem lá tentar entender o que eu me arrependi de ter feito. Tem uma coisa específica num momento, é que eu nem lembro direito o que a gente conversou, velho, porque foi um negócio mais fluido, assim, e foi tão assim, eu tava tanto querendo fazer ali, sabe, que na hora antes até eu tava, sei lá, velho, eu só derrubei um monte de coisa lá que eu tava querendo falar e que eu falei e tal, sei lá se ficou legal. Tô pensando em nem ver isso aí. Vocês vêm e me falam se ficou legal. Vocês veem, são 2 horas, velho. E, tipo, lá mesmo, vocês vão notar que depois de 2 horas... Depois de 2 horas, não. Tipo assim, na primeira hora ainda dava pra, mano, falar umas coisas com brincadeira e tudo mais, mas depois o papo fica denso, sacou? A gente falou lá de problemas de doença mental, a gente falou de remédio, falou de criação com isso. A gente falou muito sobre criação na comédia, sobre como é que é a comédia e tudo mais. Eu acho um assunto interessante, sacou? E eu acho interessante as pessoas conhecerem esse tipo de ambiente também, né? A gente falou muito sobre o ambiente da comédia aqui no Brasil. E várias inseguranças que a gente tem, tanto eu tenho, tanto o Petri tem, tanto comediantes têm, várias dessas que eu acho que, eu imagino que sejam inseguranças que tem em outras áreas também, sabe? Eu imagino que por exemplo, há um tempo eu saí lá da entrevista. Beleza. Na hora que tava rolando, eu tava falando assim, puta, até que ficou legal. Mas, quando eu saí lá do estúdio, do Flow, meu primeiro pensamento foi, caralho, foi uma bosta. Foi uma das maiores merdas. Eu não sabia que eu era tão ruim em falar. Eu achei que eu dominava a arte de falar. Parece que não, porque eu falei só bosta sem sentido e tal. E eu tinha um pesadelo, velho. Eu tinha um pesadelo que eu perdi a memória. Olha que doido. Eu tinha um pesadelo que eu perdi a memória. E quando eu voltava, eu tava gravando um podcast de entrevista. E aí eu ficava, mano, eu não sei nem o que eu tava falando, não sei onde é que eu tô. E aí quando eu vi, eu já tava naquela situação, eu tinha que continuar a falar com a pessoa, sem saber o que eu tava falando. E aí depois, quando eu falava assim, nossa, velho, eu não quero nem ver, quando eu chegar em casa e ver o que foi isso e tudo mais. Aí eu vi o vídeo lá, deu no podcast, numa entrevista. E aí eu só tinha falado um monte de merda antes, sacou? E eu falei, fudeu. Eu tava tipo... grog e tudo mais, eu morri de medo de acontecer isso hoje, sacou? Morri de medo de eu estar lá e, tipo, do nada começar só a falar um monte de abobrinha, um monte de groselha, e aí, ou então só ficar, tipo, monótono, monossilábico, mano, perder a memória mesmo, sacou? Eu morri de medo disso rolar. Mas eu acho que rolou legal, eu não sei, sacou? Eu não sei como é que foi, eu acho que eu falei muito, sei lá, só sei que eu saí de lá, eu tinha total certeza de que tudo foi uma grande bosta e que eu mandei muito mal. E a gente fala disso no mundo da comédia também, né? Eu não sei, isso me parece ser um problema que as coisas, que as pessoas que estão até em outras áreas enfrentam também. Não me parece ser um problema exclusivo da comédia. Então eu acho que talvez seja os assuntos que a gente fala sobre o que a gente aprendeu nesse mundo da comédia possam ser... eu começo falando um negócio lamentável lá sobre o... eu me abri lá sobre como é que foi o processo de fazer o shortinho, a minha piada do shortinho. Foi uma bosta. Nossa, velho, porque eu não sei por que eu quis fazer aquilo ser um negócio emotivo, sentimental. Por que eu quis fazer aquilo? Aí, já tem 2 coisas, mas uma vocês já sabem que eu me arrependo. Mas beleza, velho, tá lá. É tudo de verdade o que eu falei lá. Aquilo lá aconteceu mesmo, sabe? O jeito que eu produzi aquela piada foi daquele jeito mesmo. Mas, puta, velho, por que eu falei daquele jeito, sacou? Aí, tá vendo? É um tipo de arrependimento que eu acho que não é só na minha área que tem. Eu acho que tem em outros ramos profissionais também, sabe? Então eu acho que pode ser um papo legal, eu acho que vocês podem curtir. E é isso. Então tá. Vocês ouvem e me falam o que é. Eu ainda não sei se eu vou ver de fato. Assim, eu de fato não sei ainda se eu vou ver essa entrevista. Primeiro porque... Lembra daquele papo de que eu falo que eu não quero mais ouvir meu podcast porque é o mais próximo de cuspir num copo e beber depois?
Velho, imagina se eu ouvir um podcast de 2 horas que eu participo, é igual eu cuspir por 3 anos num galão de 20 litros de água e depois beber de uma vezada só, sacou? Eu não sei se eu quero fazer isso. E outra, eu já saquei que eu não consigo me julgar direito, velho. Eu não consigo. Se eu faço... Tudo que eu vejo meu, eu acho tudo uma bosta, sacou? Mas quando eu faço, eu acho tudo muito interessante. Quando eu coloco para as pessoas verem, elas até que curtem. Então assim, velho, eu sei lá. Tem um monte de gente que eu respeito e que eu sei que não vai mentir pra mim, que fala que o que eu faço é bem legal. Mas não sei, velho, eu não consigo. Eu acho que deve ter uma explicação nisso, né? Porque vocês estão vendo outra pessoa falando. Eu tô vendo eu falando. É muito mais estranho. Mas sei lá, às vezes só para não parecer que eu sou tão martirizado assim, eu tenho várias coisas que eu vejo que eu acho muito legal, como eu já falei em podcasts passados. Mas tem muita que eu vejo e falo, ai, nossa, que bosta. Mas eu não sinto isso por ninguém que eu acompanho. É engraçado, né? E eu já fiz esse exercício de, assim, ver entrevista de alguém que acompanho e pensar assim, se fosse eu falando isso, que esse cara que eu gosto muito tá falando, eu ia ficar mal? E eu, às vezes, concluo, sim, velho, eu ia ficar mal. Às vezes eu tô vendo, por exemplo, algum artista que eu gosto muito falando numa entrevista de alguma coisa e eu acho muito legal. Aí depois eu falo assim, mas e se fosse eu falando numa entrevista isso? E depois eu visse eu falando isso? Eu costumo chegar na conclusão de que não ia curtir. Olha que doido, né? Então, assim, eu acho que... Eu não sei, eu acho que é muito difícil para eu analisar o que é que eu acho dos negócios que eu faço. Eu tento fazer o melhor possível, então vão lá ver a entrevista. E sigam o Petri nas redes sociais, e ouçam o podcast dele, ele tem vários podcasts lá. E é muito bacana. Ouçam o Flow também. Ouve aí. Ouve todos os podcasts que você quiser. Ouve todos. Eu tava lá na mesa deles hoje. É isso. Tá bom? Então, a gente... sei lá, velho. O que mais vocês querem conversar aí? O que mais vocês querem conversar? Eu não sei mesmo. A gente podia ler um e-mail, né? A gente pode ler um e-mail. Vamos tentar. Vamos ler um e-mail aqui no nosso... mas antes... Não, para com tudo. Não, pode ser. Vamos ler um e-mail aqui no nosso quadro... Vamos ler um e-mail aqui no nosso quadro Radar. O quadro Radar é um quadro em que você manda um e-mail para odocesom@gmail.com. Eu vou ler aqui o seu e-mail. Se você quiser aí se manifestar que você está por aqui, em volta aqui do nosso voo, onde o descontrole é certeiro, você pode mandar um e-mail para odocesom@gmail.com que nós vamos ler. Hoje temos aqui um e-mail. Deixa eu ver aqui o e-mail que nós temos. Ontem a gente teve o do Lourenço, hoje a gente vai ter o e-mail da Pamela. Pamela sempre presente aqui no nosso podcast. Eu achei que ela tinha ido embora, mas não foi não. E depois desse da Pamela acabou os e-mails de novo, viu? Eu já entendi que vocês gostam quando eu me humilho, de que eu não tenho, de que o meu 1 milhão de audiência não quer conversar nunca comigo. Mas é isso, assim, depois acabou. Aí vocês podem mandar mais e-mail, beleza? Não vai ter mais. Nunca mais. Eu vou voltar a ficar aquele negócio de ficar pedindo e-mail e parecendo que eu não tô lendo, mas na verdade não tem nenhum. Vai ter isso de novo, se vocês não mandarem. Não, mas, puta, velho, mas isso é chato também, né, Robert? Você não pode obrigar as pessoas a ficarem mandando e-mail pro seu podcast. Não. Eu só tô aqui usando a ciência, sacou? Eu testei uma vez dessa chantagem e deu certo. Você acha que eu vou ir contra a ciência? Não. Aqui eu sou a favor da ciência. Pamela Ribeiro. Oi, Robert, tudo bem? Tô meio cansado e meio frustrado. Mas tudo... Mas é normal, cara. Depois de grandes coisas, depois de coisas que pra mim são importantes que eu faço, eu costumo ficar meio mal. Mas tudo bem, cara, depois isso passa. Eu costumo ficar assim, velho. Às vezes eu faço um show muito foda. Que eu mando mó bem. Eu saio do palco falando, puta, foi muito foda. E depois de 15 minutos, velho, eu tô na lama, assim. Eu tô triste, um caco de vidro no lixo, velho. Sério. Então, assim, devo estar bem. Ainda assim, ouço seu podcast. Não seria uma fã e seguidora fanática se não ouvisse.
Obrigado, querida. Meio atrasado a resposta do último e-mail. Não, mas quase 5 meses. Não, velho, mas isso aqui não é um trabalho seu. Você precisa entender isso, Pamela. Pamela, você precisa entender que isso aqui não é um trabalho seu. Você não ouve isso aqui por obrigação. Você não manda e-mail por obrigação. Fique tranquila. Você não tem que prestar contas comigo que você não mandou e-mail. Você não precisa fazer isso, beleza? Quero que isso fique bem claro. Bem claro. Mas tudo bem, te adoro do mesmo jeito. Também odeio morango. Cara, isso gera polêmica, né? Eu gosto de falar que eu não gosto de morango para que mais pessoas que odeiam morango também poderem dar a sua voz, sacou? Elas têm que poder dar a sua voz. Não sou só eu que odeio, não é só você que odeia. Várias pessoas odeiam morango e a gente tá junto nessa, cara. A gente tem que ir contra esse sistema que quer fazer com que a gente não fale o que a gente pensa. Vamos ver. Tem alguma ex que você bloqueou da sua vida e não fala mais? Tenho sim. Tenho sim. Na verdade, puta, velho, teve uma época da minha vida que eu achava... Eu ainda nem sei se eu consigo de outra forma, mas assim, teve uma época da minha vida que eu achava... Na época era mesmo, eu achava impossível eu terminar com alguém que eu amo tanto, sacou? Porque nenhuma das vezes que eu terminei, o meu sentimento de amor tinha acabado. Nunca aconteceu isso. Então eu achava muito impossível eu estar terminado com alguém de boa, sendo que o meu sentimento continuava lá. Então tiveram exes que eu não falo mais, sim. Tiveram exes que eu não falo mais. E tem umas que a gente se odeia, né? Umas não. Umas, né? Cara, eu namorei 3 vezes na minha vida. Então, assim, uma eu falo até hoje. A outra, eu tive que me afastar desse jeito, porque pra mim não fazia sentido. Sabe, o sentimento não estava compatível, sacou? Então eu me afastei, mas eu sigo ela no Instagram. E a outra, a gente não se bica, sacou? Então, sim, respondendo sim. Mas eu espero que no futuro esse tipo de resposta seja não, já foi no passado, a gente se desbloqueou, tá tudo de boa hoje em dia. Eu realmente espero que as coisas sejam assim. Eu acho que um dia a gente vai ter maturidade suficiente, eu e todas as minhas exes. Mas eu acho ok, acho normal. Mas se eu tiver a oportunidade de terminar de novo, se eu tiver essa linda oportunidade de terminar um relacionamento de novo, pode ter certeza que eu vou querer me esforçar pra não terminar na merda. Se você entrar pra Twitch, eu vou surtar. Eu entrei pra Twitch. Você viu lá ontem a gente fez um podcast ao vivo na Twitch, Pamela. E vou tentar fazer, tipo assim... vou tentar fazer pelo menos um dia da semana a gente faz um ao vivo lá na Twitch. Pode ser? Vou fazer assim, porque todo dia também não vai rolar, velho. Mas eu queria fazer um dia em que, puta, mano, se o pessoal colasse lá, a gente trocasse uma ideia antes, conversasse, depois gravasse podcast, depois ainda ficasse lá trocando uma ideia com o pessoal. Realmente, a cor roxa é minha cor favorita. Claro, velho, a cor roxa é uma cor muito... Eu que não tenho a cor roxa como favorita, a cor roxa nunca foi minha cor favorita, mesmo, cara. E eu já me forcei a isso, sabia? Eu já me forcei a ter a cor roxa como favorita, mas não consegui, porque a cor favorita é um negócio muito de coração e tal. Mas a cor roxa é tão bonita que eu já falei, mano, vamos tentar ter a cor roxa como cor favorita. E eu não consegui. Mas eu super te apoio, velho. Se o seu coração tá mandando isso, cor roxa, nota 10, velho. Adoro a cor roxa. Significa mistério, não é isso? Muito foda. Qual a sua obsessão por porco? Você já citou porcos umas 3 vezes no seu podcast. Isso aqui está um vídeo de porco. Espero que se divirta. Ela mandou uns vídeos de porcos, cara. Cara, mas eu acho que a minha fica 7 porcos exóticos que são únicos no mundo. Caraca, velho. A Pamela realmente me conhece, né, velho? Vamos dar uma olhada aqui. Cara, olha os porquinhos, velho. Olha os porquinhos, mano. 7 porcos exóticos que são únicos no mundo. Nossa, que medo. Que coisa medonha. Número 7. Porco sem pelo de Yucatán. Velho, dá uma olhada. Tipo assim, eles são... Velho, eu gosto dos porcos, sacou? Eu acho que é um bicho que a gente... Mano, já deu de matar esses bichos pra comer, velho. Já deu, já.
mesmo. É tipo, esse bicho é pra nós manter em casa, mano. Pra nós manter igual o cachorro. Não igual o cachorro, mas igual o gato, sacou? Velho, é um bicho pra nós ter em casa. Olha como os porcos são bonitinhos, velho. Com orelhas grandes e pontiagudas. Cara, mas que bizarro esse jeito de me mostrar os porcos, velho. Os conquistadores espanhóis introduziram porcos celtas da família do javali europeu, porcos ibéricos e porcos asiáticos. Mas esse porco aqui parece um javali, né, mano? São tolerantes ao clima tropical. São hábeis em caminhar no terreno rochoso da planície. Tá, beleza. Assim, eu não vou... Ainda não é o momento de fazer esse podcast virar uma enciclopédia de porcos. Ainda não é o momento. Mas eu gosto dos porcos, mano. Primeiro, outra coisa, né, velho? Ele tem um nome puta divertido, velho. Porco. É um nome puta foda. É igual dog, velho. Doguinho. Porco. É comicamente favorável. Eu adoro esse nome, porco. E é isso, velho. Eu gosto dos porcos, sacou? Eu gosto dos porcos. Eu não como mais carne de porco, eu acho. Se eu for para... Nossa, eu comi linguiça ontem, Robert. Do que você tá falando? E linguiça é o pior porco, né? É o pior... Quer dizer... Não é que são os piores porcos que acabam virando linguiça. Eu tenho certeza que não, porque eles estão saborosíssimos. Mas não é um negócio que eu queria mais, velho. Parar pelo menos com a de porco, sacou? Eu acho que a gente tem que caminhar para um cenário em que eu posso, mano, dormir abraçado com o meu porquinho, sacou? Ter um porquinho em casa, velho. Ter ração da Whiskas lá para porco. Eu acho isso mesmo, velho. Não, obrigado aqui pelo grande conteúdo de porco. Eu acho esse bicho foda. Qual a sua opinião sobre a Kelly Key é melhor que o Rapa? Então, hoje em dia eu não acho mais isso, né, Pamela? Hoje em dia eu não acho mais que a Kelly Key é melhor que o Rapa, não. Eu acho que... É porque, assim, a Kelly Key participou muito mais da minha vida que o Rapa, mas isso não significa que ela é melhor, ela não é melhor nem pra mim. E eu digo isso porque eu não conheço quase nada do trabalho do Rapa e conheço muito do trabalho da Kelly Key. Eu acho que essa frase que eu tanto falava por aí, ela é mais uma demonstração, talvez uma sátira de como nós preferimos coisas que a gente atribui a nós mesmos, sacou? Nossa, eu lembrei de outra coisa que eu falei no podcast que eu me arrependi. Sacou? Mas enfim, tudo bem. Nossa, velho, que bosta. Mas beleza. Inferno. Onde é que eu tava? Mas é uma grande sátira de como que... Nossa, agora eu não vou prestar atenção. É uma grande sátira de como que o que a gente conhece, que a gente considera que é nosso, é uma coisa... Nossa, velho. Caralho, para de pensar nisso, Robert. O que a gente considera que é nosso é melhor que o resto das coisas que a gente não conhece. É sempre assim, costuma ser assim. Então eu não acho mais isso. Aprender que Kelly Key não é melhor que o Rapa é muito importante para o meu crescimento como pessoa. Gosto bastante dos efeitos sonoros do podcast. Ah, é? É mesmo? Esse aqui para todos. Então, pera aí. Ó, você não gosta? Pois é, você não gosta? Todos aí ao mesmo tempo para você. Esse episódio que você falou do pesadelo na cozinha do restaurante indiano, aparece um rato, sabia? Sim, eu sei, Pamela, que aparece um rato. Por isso que eu tô falando, se fizessem o Ratatouille, se fizessem um Ratatouille localizado na Índia, velho, esse filme não ia dar bom. E eu não entendo como dá bom por ser na França. Não entendo, sacou? Os franceses é o povo que não toma banho, não é isso que a gente sabe? Sei lá. Eu honestamente não acho certo o filme Ratatouille. Obrigado você por ter ouvido o quadro Radar e por ter mandado seu e-mail para odocesom@gmail.com. odocesom@gmail.com. Muito obrigado. E se quiser entrar aqui no nosso radar, pra gente ver aqui quem que tá voando aqui em volta também, que você tá só ouvindo, né? Não, aqui no radar a gente te identifica e a gente deixa você falar também. Beleza? Então é isso. Meu compromisso diário aqui com vocês, né, gente? Sempre venho aqui conversar com vocês, sempre venho falar. E é isso. Sempre venho falar aqui. Nossa, eu devia ter respondido de outra forma o negócio que o Petri me perguntou lá. Mas enfim, é isso. C'est la vie. Sempre assim.
demora, né? Foi mal, galera. Acabou agora.